Vamos lá, gente, vamos lá. Eu falo que é o tema que não quer calar, né? Aqui para o nosso grupo é um tema muito pertinente, não só porque a gente vai falar de relações, né? E aí a gente não vai falar só de relação amorosa, mas eu acho que é pertinente justamente pela maturidade do grupo, né? Em que a gente tem aqui pessoas que já vivenciaram muitas experiências de vida em relação a relacionamentos familiares, a relacionamento com filhos, com amigos. E chega um momento que eu acho que vira automático a gente fazer uma reflexão sobre isso, né? A gente chega numa etapa da vida que a gente começa a refletir bastante sobre essa questão das relações. E principalmente das relações, como a gente tenta pontuar em quase toda reunião aqui, né? Da relação que eu estabeleço primeiro comigo mesmo, né? Comigo mesmo, com Deus, e aí daí a partir daí com as pessoas. Vocês viram que a gente colocou o tema lá, né? Relacionamento é igual 1 mais 1. A ideia é bem essa, é a gente começar dizendo que numa relação existem 2 indivíduos, né? Não existem, às vezes a gente usa muito aquela coisa, né, do casal, de falar que 2 se tornam uma só carne, isso tem um outro sentido, não é o sentido de roubar a singularidade, a individualidade do outro. Então, a gente vai começar com esse tema por aí, né? Eu até brinquei com a equipe e falei, vamos comer pelas bordas, porque a gente primeiro precisa falar disso, né? Do quão importante é a questão da gente se perceber como indivíduo, da gente saber das nossas singularidades e perceber o outro como indivíduo singular, único também. Isso fortalece as relações, inclusive as relações familiares, onde a gente tem mania de achar que é porque é da mesma família ou porque é filho do mesmo pai e da mesma mãe, as pessoas são muito parecidas ou algo do tipo. E às vezes entra em muito conflito por conta disso, né? Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar nessa nossa conversa é justamente essa questão do ser indivíduo, do ser singular, né? Da gente saber identificar que como seres únicos que se desenvolvem, sim, na relação com o mundo externo. Eu não lembro qual foi o tema da palestra que eu fiz, que a gente falou um pouquinho, né, sobre o desenvolvimento do caráter e da personalidade, onde a gente retratou bem isso, né, do quanto o indivíduo, como ser único individual, ele se cria e ele se desenvolve a partir da relação com o mundo social, com os outros, com as pessoas com quem ele convive. Então, é sempre importante, né, a gente saber que o indivíduo, ele é um ser genérico, né, porque apesar dele ser produto dele ser um indivíduo, ele é produto das relações sociais, né, das relações de interação social. Como um ser singular, muitas vezes a gente se apropria, né, se coloca no mundo e se apropria do mundo de uma forma em que a gente se coloca como centro, né? Essa apropriação de mundo para a gente, como indivíduo, muitas vezes faz a gente meio que sem perceber ir para um egocentrismo, né? Que sabe aquelas questões que eu me posiciono às vezes? Isso é instintivo, né? Porque é o objetivo de conservação do eu, né? Me vejo como indivíduo para preservar esse eu, para conservar esse eu me coloco conscientemente como eu no centro do mundo, né? Só que nas relações e interações sociais, por um outro lado, eu sou herdeiro e preservador de um desenvolvimento humano, do desenvolvimento da humanidade. E aí, quando eu me entendo nesse contexto de que eu não sou só um indivíduo inserido ali, mas que eu também faço parte de um conceito de humanidade herdado, que tem que ser preservado, que tem que ser desenvolvido em conjunto, eu começo a criar essa consciência do nós, né? De que não tem só um eu no centro. Quando a gente é bebê, o centro sou eu, né? Eu estou ali líder de todas as atenções, dominando todas as atenções. E no desenvolvimento, conforme eu vou amadurecendo, eu percebo que eu preciso criar mais essa consciência do nós. Porém, a consciência do nós não nos tira a nossa subjetividade, né? Que é o nosso íntimo, né? É a consciência interna, o mundo interno. O subjetivo, quando eu falo de subjetividade, daquilo que está subjetivo, muitas vezes a gente até usa esse termo, né? A pessoa falou tal coisa, o que está subjetivo nisso? O que está por trás do que ela está dizendo? É a conexão do mundo interno dela, né? A maneira como ela percebe as coisas, como ela vê. Isso é muito individual e muito particular.
Então, ela vai se relacionar com o mundo externo, ela vai se relacionar com o mundo exterior, com os ambientes, mas tendo uma opinião que parte de um mundo interno, né? De percepções dele. Tem marcas singulares, né? Marcas peculiares de cada um, jeitinhos de ser, vamos usar esse termo, até que acho que fica mais fácil, né? Na formação do indivíduo sempre tem essas marcas, esses valores, algumas crenças que ele desenvolve, que ele toma para ele como verdades, que a gente já falou muito disso. Quando a gente fala de subjetividade, o que eu quero focar aqui são nas inquietações do sujeito, como ser humano único, individual que ele é. Nesse sentido de emoções, de inquietações, de percepções muito particulares, tá? Como toda palestra que a gente começa, eu gosto muito da gente focar um pouquinho na questão da definição do que a gente está falando. Então, quando a gente fala de relacionamento, o que é se relacionar? Né? Que aí a gente vai para o verbo, a ação de se relacionar. O ato de se relacionar, ele é o ato de estabelecer um elo, de estabelecer uma ligação, de estabelecer uma conexão com algo ou com alguém, não necessariamente com alguém, né? Por exemplo, eu posso estabelecer um elo, uma ligação, uma conexão entre dois assuntos. Eu posso, quando eu estou estudando, estabelecer uma ligação entre teoria e prática. Eu estou relacionando, né, as duas coisas. Então, estou fazendo um elo de ligação. Claro que o nosso foco aqui hoje é falar das relações humanas. Então, a gente vai estar focando um pouquinho mais na questão de relação amorosa, relação afetiva, relação de amizade, relação familiar, relação entre seres, né, humanos, relação de intimidade, tá? Então, esse vai ser o nosso foco. Uma das coisas bem interessantes quando eu estava vendo a definição da questão do relacionar-se, é que eu descobri, e aí, assim, embasou muito o que eu queria falar com vocês hoje, porque, gente, esse assunto rende, esse assunto não é assunto para uma palestra, duas, esse assunto acho que é para curso. Mas algumas coisas eu acho que são mais pertinentes, mais importantes, como eu disse, a gente vai com calma aí, para depois ter uma continuidade, mas esse conceito, essa definição que eu busquei da palavra no latim, ela abriu muito o leque para aquilo que eu queria trazer para a gente aqui hoje refletir. Então, eu descobri que a palavra relacionar, ou relacionamento, vem do latim relatio. E olha que interessante a definição, eu anotei aqui. Relatio é o ato de relatar ou narrar alguma situação. Essa é uma definição de relatio. A outra definição relatio é o ato de trazer alguma coisa de volta. São duas coisas que, se você pensar, mas que tem a ver essa palavra, então, né? Veio do latim relatio, mas o que tem a ver com relacionamento? Não está falando de ligação, não está falando de elo. Está falando de relatar algo, de narrar algo, ou de trazer algo de volta. E isso me fez fazer essa conexão entre a coisa do individual e do estar relacionado com alguém, né? Olha que interessante, como vai incutido, né? A própria origem da palavra mostra para a gente como vai incutido o eu, porque quando você fala, vou relatar ou narrar alguma coisa, quando você relata ou narra alguma coisa, ela vai incutida do quê? Da tua subjetividade, do que você está vendo, do que você está dizendo sobre aquilo, né? Vai incutida de muita singularidade. Então, você vê como, assim, é do indivíduo mesmo, né, a coisa, ele vai relatar, ele vai narrar alguma situação. Tem ele ali, tem um indivíduo participando desse ato, desse verbo, dessa ação. Ou quando ele diz trazer alguma coisa de volta. Eu acho que aí é a chave para a gente começar a trabalhar algumas questões. Eu não sei vocês, alguns sim, outros não, mas eu já passei por algumas experiências de relacionamento. Hoje eu não classifico mais como relacionamentos bons ou ruins, porque eu acho que tudo são experiências que a gente vivencia, mas até porque eu hoje compreendo que mais do que analisar os relacionamentos que eu tive, é analisar a Daiane dentro dos relacionamentos, é analisar os meus comportamentos individuais dentro dos relacionamentos. Eu passei muito tempo, após minha separação, culpando o meu ex. Muito tempo. E chegou um momento que eu vi que aquilo não estava me trazendo benefício algum. Porque dizer para ele o que ele tinha feito, ou culpá-lo, ou acusá-lo,
não estava surtindo efeito nele e muito menos em mim. Era algo muito externo. E quando eu parei para entender que se eu focasse naquilo que, mesmo ele tendo errado, né, a pisada da bola, enfim, se eu focasse naquilo que eu errei, que não foi legal, eu ia conseguir trabalhar as coisas em mim para depois criar outras relações saudáveis. Isso fez uma baita diferença e tem feito na minha vida, né? E é isso que eu quero dividir com vocês. Então, quando eu vi essa coisa de trazer alguma coisa de volta, eu vou fazer uma pergunta para deixar no ar aqui agora, né? Assim, quantos de nós estamos buscando que o outro traga de volta algo de nós mesmos? Resgate algo que nós perdemos ou que nós não desenvolvemos em nós, em relação a emoções, em relação a sentimentos e a percepções. Então, achei fantástica essa definição do latim. Acho que é algo para a gente gravar, depois, se vocês quiserem pesquisar. A gente entra na perspectiva das relações familiares, com os filhos, amorosa, enfim. Como que querendo, né, tá 2, 3, tá criando vínculos, mas sempre com uma narrativa muito individual e sempre com essa coisa de querer resgatar algo, trazer algo de volta. Uma busca que normalmente não é externa e a gente acaba externando, né? Acaba exteriorizando. Quando a gente fala de relações, a gente tem que saber que as relações elas são muito particulares, né? Assim, os perfis de relação são muito particulares. Então, é difícil a gente falar, relação legal é tal relação saudável é tal relação. O que dá para a gente pontuar, talvez, não é o que é saudável, o que é positivo. Porque isso depende muito da peculiaridade, da particularidade dessa relação, de como ela vem funcionando e do quanto ela tem atendido as pessoas envolvidas nessa relação, né? As expectativas dos envolvidos. Quem está de fora não sabe exatamente, né? Às vezes a gente olha a relação do outro, é fácil dar pitaco, né? A gente fala isso até por isso, porque a gente não sabe efetivamente se tem atendido ou não as expectativas dos envolvidos naquele relacionamento. Então, é bem interessante a gente saber que a gente não vai conseguir, talvez, pontuar aí, olha, a relação saudável é isso, isso e aquilo. Não, o que a gente pode pontuar são os limites, para que a gente não vivencie o oposto do que é saudável. E aí entra relações abusivas, relações tóxicas, enfim, que em outro momento a gente vai falar, tá? Às vezes eu vou usar aqui falar de relacionamento amoroso, gente, mas assim, que a gente abra a mente para entender. A gente tem que falar de todas as relações, porque muitos de nós aqui somos pais e mães, né? E temos essa questão também do relacionamento com os filhos. E o próprio ambiente familiar, mesmo que não tenha filhos, a gente se relaciona com irmãos, primos e pais ainda vivos, enfim. Então, é muito importante a gente ter essa mente aberta em relação, e principalmente relacionamentos de amizade, né? A gente vê amizades que duram anos e amizades que se rompem do nada, amizades que não se preservam, e muitas vezes a gente até se questiona sobre isso. É óbvio que, assim, a gente tem uma fase da vida que parece que a gente está muito, né, mais focado em vida social, em relações sociais, a gente acaba tendo mais gente para convívio, depois chega um tempo que a gente acaba se afastando, até por questões da vida, mas mais maduros a gente entende que ser amigo não é estar ali grudado o tempo todo, porque adolescente, né, quando eu era adolescente, assim, a gente achava que ser amigo tinha que estar ali, toda hora, todo dia, passava horas, às vezes, no telefone, que não tinha celular ainda, né, e a gente achava que isso era ser amigo, né, que se largasse, pronto. E teve muitos desses que, quando precisou afastar por conta de estudo e trabalho, realmente se afastou de vez. E hoje não, né? Hoje eu já tenho uma outra percepção, não sei vocês, mas em relação às amizades que eu tenho amigos de muitos anos que eu não falo todo dia, mas que para mim são amigos e vão continuar sendo, e quando eu falo é como se eu tivesse falado ontem. Então a gente tem preservado isso. Acho que é muito importante a gente trabalhar isso também, porque nós falamos aqui uma vez sobre solidão, sobre a questão de vivenciar o sentimento de solidão mesmo estando acompanhado, mas existe também aquele lado de muita gente se sentir solitário justamente por não conseguir desenvolver ou não conseguir manter relações com as pessoas.
eu acho que a base para isso tudo, eu tenho me perguntado nos últimos dias, né? Essa é uma pergunta que às vezes rola até nas redes sociais, rolam uns memezinhos, uns postzinhos falando, né? Você é uma pessoa com quem você se relacionaria? Você é uma pessoa com quem você passaria tempo, gastaria tempo? Porque tem isso também, né? É uma pergunta boa para se fazer. Às vezes a nossa vida e a nossa correria e até o próprio, esse egocentrismo que habita na nossa individualidade, às vezes ele traz a gente para uma centralização do eu tão grande, e as percepções de sentimento, né? Tem gente que define como forma de amor e de demonstração de afeto aquilo que ela pensa e é só aquilo que ela pensa. Se o outro tem um jeito diferente de demonstrar amor e afeto, para ela não serve. E quantas pessoas eu tenho visto, né, principalmente nos meus atendimentos, com essa dificuldade de saber que estamos numa relação com outro, de amizade, irmão, família, enfim, com quem quer que seja, mas que o outro é um indivíduo diferente do indivíduo que sou eu. Percebe? Esse tem sido o maior problema. Poxa, mas tá aqui, tá vendo? É assim para você, a visão do outro não é essa, né? Tem que se tomar um cuidado muito grande com isso. A gente se torna chato, a gente se torna indesejável, a gente se torna desagradável, as pessoas se afastam por conta disso, de que às vezes eu acho que tem que ser daquele jeito, que só vai ser meu amigo se me escutar, se tolerar as minhas chatices. Claro, gente, tem que ter tolerância em qualquer relação, nós vamos falar disso, mas assim, acho que a primeira chave aí, se a gente for falar de alguma coisa boa para que uma relação seja saudável, é justamente esse respeito, é saber que estamos numa relação a dois, numa relação de convívio, mas que existem indivíduos ali com peculiaridades, singularidades muito particulares, né, que têm que ser respeitadas. Vocês já devem ter ouvido falar, quem não leu já ouviu falar do livro As 5 Linguagens do Amor. Eu acho que pode ter até bem mais linguagens, mas esse livro ele faz uma reflexão sucinta das formas de amor, de demonstrar afeto e amor. Acho que é um dos pontos que a gente pode tomar para falar de relacionamento. Isso tem a ver com a própria pessoa e tem a ver com a educação, com a formação dela. Então, tem pessoa que ela aprendeu que demonstrar amor é, por exemplo, dizer eu te amo, abraçar, beijar, tocar, né? Tem pessoas que aprenderam que demonstrar amor é dar presente, é mandar flores, né? Ele não precisa falar eu te amo, ele mandou um presente ou dizer se cuida, vai com Deus, esse tipo de coisa, né? Ele acha que presentear pode ser, tem gente que demonstra amor no ato sexual, né? Que acaba entrando em conflito muitos casais por causa disso, porque ela só quer isso, não, mas é a forma que a pessoa aprendeu ou desenvolveu de demonstrar amor foi ali na hora do ato mesmo sexual. Então aí tem várias formas aí de demonstração de amor e que a gente precisa entender para começar também enxergar as nossas relações de uma maneira diferente, né? Respeitar também essa singularidade das pessoas na forma que as pessoas amam e demonstram o amor. Eu separei alguns tipos de relacionamento, que deve ter vários mais, né? A gente pode dar vários nomes, mas assim, vamos pegar alguns básicos para a gente falar aqui, e aí a gente vai talvez se identificar com algum aqui, se formos honestos e sinceros. Existe aquele tipo de relacionamento que a gente chama de relacionamento dramático, literalmente dramático, aquele mesmo que parece ceninha de novela, sabe aquele relacionamento cheio de altos e baixos? Em que uma hora tá tudo bem, outra hora tá tudo não tá legal, rola um drama, entra-se numa dinâmica muito complexa, porque as pessoas envolvidas acabam viciando naquilo, entre brigas e fazer as pazes. Brigas e fazer as pazes. Isso, quando acontece em casal, é bem perigoso, porque a tendência é que, depois da briga, o reconciliamento, né, o fazer as pazes seja na cama. E aí rola aquela coisa louca, né? Aquele sexo, uau! E as pessoas acabam viciando nisso, porque é tão bom, né? A recompensa daquele comportamento destrutivo, não legal, que foi a discussão, que foi a briga, e vem uma recompensa tão boa, tão prazerosa, e o casal às vezes acaba entrando nessa dinâmica. E o que a gente percebe, alguns estudos, né, vem relatando que
casais que vivem relacionamentos dramáticos, o índice de satisfação é muito menor dos casais deles, né, em relação à relação deles. E também tem muito menos apoio das famílias e dos amigos, porque as pessoas olham, chega uma hora que as pessoas falam, que saco esses dois, né? Uma hora estão brigando, outra hora está de bem, outra hora está brigando, e envolve, né, o ambiente social, envolve as pessoas à volta. Então, isso vai desgastando também as relações à volta. Existe um outro tipo de relacionamento que as pessoas costumam falar, esse relacionamento é o mais saudável. Não sei, depende da particularidade de cada um. Mas a gente costuma chamar de relacionamento focado, ou seja, a gente foca na relação, a gente não foca no indivíduo ou no outro, a gente foca nos dois. Então, existe uma preocupação de ambos, casal ou amigos, com o bem-estar do outro. É recíproco, né? Eu me preocupo com o seu bem-estar, você se preocupa com o meu. A gente costuma dizer que essa relação focada ela é mais estável. Ela é uma relação com menos briga, sem briga, na verdade, né? Que consegue se dialogar, não tem briga, não tem discussão. Por isso que as pessoas falam, ai, nossa, é o sonho de consumo de um relacionamento, ter um relacionamento focado. Antes de ter um relacionamento focado, a gente tem que ser focado. Então, a gente vê que é complexo, porque até para se focar nas nossas coisas, a gente tem dificuldade. Então, é um exercício diário, né? Existe o relacionamento que a gente chama de relacionamento sócio-envolvido, né? Que a gente se envolve no mesmo ambiente. Então, o casal, ele está inserido no mesmo grupo social, né? Tem os mesmos amigos, a mesma parceria, tudo em comum ali. E aí, o problema dessa relação é que, muitas vezes, o casal fica muito preocupado em tudo que vai fazer com o que os amigos ou a família vai dizer. Então, acaba meio que deixando uma relação... Quando você fala socialmente envolvido, deixa muito... Minha relação ficou tão social que todo mundo opina, todo mundo participa. Eu me preocupo demais. Ao invés de me preocupar aqui dentro do meu relacionamento, dentro da minha casa, com o meu amigo, com a minha amiga, com o meu pai, enfim, eu acabo me preocupando com a opinião dos outros. Isso é um agravante, porque a opinião dos outros vai estar incutida do que eles acham e pensam sobre relações e não do que a gente, como parceiro, como amigos, acha e pensa sobre relações. E o relacionamento, mais um, né? Um tipo aí que a gente pode citar aqui, que é o relacionamento conflituoso. Esse eu não preciso nem falar, né, gente? É aquela relação impulsiva, aquela relação de brigas constantes, aquela relação que o casal mesmo não enxerga muitos pontos positivos na relação a dois, né? Ou que os amigos não enxergam. Às vezes a gente também tem amigos que chegam numa fase que vão mudando, a gente vai mudando e a gente não entende que não está mais batendo ali a coisa, e não está vendo coisa positiva, mas quer manter a relação ali e vira conflito. Vira conflito por não respeitar a opinião, vira conflito por não respeitar limites, enfim, né? A nossa concepção... e aí, assim, né? Agora há pouco a gente estava conversando, e quando o Emílio brincou com a Marilyn, eu ia fazer uma pontuação, que eu e o Marcelo, nós tínhamos uma amiga de trabalho, a gente trabalhou junto uma época com turismo, e nós tínhamos uma amiga de trabalho, e a gente comentava que engraçado, porque a gente era mais novo na época, e ela já tinha mais idade. Gente, que engraçado, né? Mulher, quando se apaixona, é igual na adolescência. A mulher ela tinha acho que 60 e poucos anos, e assim, eu tinha 20 e pouco, o Má também, acho que tinha uns 20 e poucos anos. Eu falei, nossa, ela parece uma adolescente de 15 anos, né? Que engraçado isso, né? Parece que volta. E aí, assim, a gente percebe o quanto a gente é influenciado pelos perfis que são colocados pra gente. Então, quando a gente fala de relação saudável, a gente até brinca, né? As pessoas pensam em casal de propaganda de margarina. É a Doriana, né? O casal Doriana. Nossa, que lindo. Senta na mesa, todo mundo juntinho, é um amor só, e a margarina tá ali. E aquilo ali foi justamente criado para que a gente consuma o produto, né? Óbvio que a gente vivencia momentos assim com as pessoas que a gente se relaciona e ama, mas não é sempre assim, não é diariamente aquele acordar com aquela mesa linda com a margarina em cima da mesa, né? Então as pessoas a gente tem sempre essa ideia de que, ai, né? Aí a gente tem aquela coisa da paixão que tá naquele, ai, que lindo, né? E aí, quando a gente começa a viver a realidade, a gente vê que é um exercício diário, né? Quem aqui já passou por relação, por casamento e tudo mais, sabe que não é fácil, mesmo amando, mesmo gostando. Existe um exercício diário para manter
uma relação no nível saudável, inclusive as relações de amizade. Eu vou abrir até um leque aqui para falar de relação de amizade, porque algo que tem funcionado comigo há muitos anos, eu brinco que eu tenho amigo para tudo. Eu tenho amiga que a gente fala da questão sexual, por exemplo, né? Com muita liberdade, sem vergonha nenhuma, de falar detalhes, de não que a gente fique expondo nossa vida, mas de falar sobre coisas que a gente acha legal, que não acha, até questões espirituais ligadas a isso e tudo mais. Eu tenho amigas que eu não converso sobre esse assunto de forma alguma, mas que eu converso de outros que eu não converso com essa, que eu converso sobre sexo, né? Eu brinco que eu tenho amigo para tudo, eu tenho amigo para partilhar algumas coisas, e não é que eu esconda as coisas, é porque eu tenho essa liberdade, eu senti que no desenvolver da amizade, algumas coisas podem ser invasivas para alguns amigos, então eu pondero, então eu seguro, outras coisas podem não ser, então eu me sinto à vontade. A base de uma relação tem que ter confiança, e a confiança, ela é isso, né? Eu confiar de que eu vou dizer algo que vai ficar ali, que não vai assustar, que não vai ter julgamento, né? Então, ter essa ideia de tranquilidade para falar com as pessoas, né? Uma coisa muito interessante nas relações de amizade que eu tenho percebido, e às vezes até comento, né? Eu e o Marcelo, a gente tem muitas essas conversas. A gente é bom, né? Eu uso até um ditado: macaco senta no rabo para falar do outro. É muito engraçado. Esses dias a gente estava conversando, eu e o Marcelo, aí ele falou assim: você já percebeu que a gente às vezes vivencia a mesma situação? São situações bem parecidas, só que na hora de falar da minha, você fala, na hora de falar da sua, eu falo, como que de fora a gente pontua para o outro. Você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, não é legal, né? O quanto a gente, às vezes, não olha para si mesmo, né? A gente entra tanto na questão da relação que a gente se esquece que, como indivíduo, a gente também tem aquelas limitações e a gente acaba atropelando. Isso, às vezes, desgasta as amizades, desgasta as relações, né? Você vê o outro ali falando, tá, legal. Eu tenho tomado para mim assim, eu vou ouvir o conselho porque é bom para mim. Mas tem horas que eu olho e falo, tá me aconselhando, mas sentou no rabo um pouquinho para falar comigo, né? Também precisava enxergar assim. Aí eu preciso esperar um momento para ter liberdade de falar, olha, você falou para mim, mas você também não está fugindo muito aqui do perfil. Então é legal a gente ir trabalhando, né, isso nas amizades e saber o momento certo de falar algumas coisas. Eu me seguro às vezes. Falo, eu preciso saber o momento que a pessoa vai me dar liberdade. Eu já sei o que está acontecendo, ela não me contou. A hora que ela se sentir à vontade, ela vem e me conta e a gente vai falar sobre isso com cautela. Até porque, às vezes, mexe com questões muito internas e a gente tem que tomar cuidado. Tem horas que a gente não quer ser cutucado nas nossas questões internas, a não ser que a gente vá buscar ajuda num tratamento terapêutico, aí a gente vai ser cutucado mesmo não querendo. Mas está com alguém ali que vai trabalhar as tuas emoções. Agora, quando se trata de relação familiar, de relação de amizade, respeitar a individualidade, respeitar o jeito de sentir, o jeito de demonstrar e saber o momento de falar ou de calar é muito importante. Então, quando a gente falar de relação saudável, gente, primeiro passo, né? Não dá para deixar de fora um item básico, que é a comunicação. Como eu me comunico e como eu deixo as pessoas se comunicarem comigo. A gente usa alguns termos na programação neurolinguística, que é a questão de perceber a forma de comunicar da pessoa. Muitas pessoas são muito visuais. Se ela não vê, né, se ela não tiver o registro visual do que ela está ouvindo, não funciona. Por exemplo, se ela não estiver conversando com você, olhando para você, ela não registra, porque o canal de entrada da comunicação dela é visual. Então, ela precisa ver. Ah, estou te explicando sobre tal coisa, me mostra num papel alguma coisa. Ela tem essa coisa muito visual. Nós temos pessoas que são mais auditivas. Elas não funcionam com a visão, elas funcionam mais com o ouvido. O canal delas é o ouvir. Então, quando elas ouvem, elas vão processando de uma melhor forma para absorver essa comunicação. E tem o sinestésico, aquele que vai nas emoções, né? Que vem na parte das emoções. Então, o visual, auditivo, sinestésico. É o cara que precisa sentir, né? Tem que ter emoção para ele captar a comunicação que está chegando, tá? A coisa do visual tem muito essa coisa da gente gesticular e tudo mais, né? Ah, mas e o sinestésico? O sinestésico, ele tem que perceber que você está não só ali
jogando conversa fora, né? O sinestésico, ele quer sentir a emoção da tua fala, ele quer sentir o que você está tentando transmitir realmente, né? E isso é muito importante. Quando a gente fala de comunicação na relação, é óbvio que a gente está falando de tempo, né? A gente precisa ter tempo para dialogar, tempo para se comunicar, tempo para conversar, tempo para discutir também, mas discutir com gentileza, né? Porque briga tem, gente. Briga, se falar que tem. Os meus amigos que eu conservo e preservo, eu tive uma briga, pode ter certeza que teve alguma briga. Amigos, namorado, marido, vai ter briga, né? A questão é a gente se privar, evitar os comportamentos destrutivos, né? Os gritos, as críticas excessivas, as agressões, sejam elas físicas ou verbais, isso tem que ser evitado. Agora, falar que eu não brigo, que não tenho uma briga, que não tenho um desconforto, mesmo com quem a gente ama, dentro de casa, com família, é mentira, né? Não dá para vir brincar disso. E não só a questão do saber não brigar, né, não agredir, mas outra forma de agressão, às vezes, é quando a gente está numa discussão e a pessoa usa o silêncio, mas não o silêncio como forma de apaziguar, como a Bíblia fala, né? Usa o silêncio como ironia, né? Aquela coisa de sair da discussão e se calar do tipo, você vai ficar falando sozinho, tá? Que eu não quero ouvir. Isso também provoca um desconforto terrível, né? Então, a comunicação, ela envolve o falar, envolve o ouvir, a forma como a pessoa, eu percebo que a pessoa, né, no convívio, eu vou aprendendo isso, como é para ela, né? O que que ela, de que maneira ela me ouve melhor, né? Só que a gente vai pegando os macetes do outro. Então, criar essa comunicação efetiva, né? E tomar cuidado com essas coisas da hora do up, né? Da hora da briga, da hora das confusões, de realmente não ter uma comunicação que possa afastar e aí deixar a relação não saudável. Outro ponto para uma relação saudável seria realmente a conexão que a gente falou, né? Essa ligação, essa conexão. Quando a gente fala de relacionamento amoroso, é realmente criar um mecanismo para manter, né, a relação a dois, para manter o interesse na relação, né? Por exemplo, tirar tempo, eventos para que os dois possam estar ali, né? Tirar um momentinho para os dois, né? Vou falar até uma coisa aqui, gente, vai parecer absurda, tá? Mas assim, chega um momento, uma fase do casamento, e aí eu atendo famílias, eu atendo casais, então eu estou falando com propriedade. A gente até fala, né? Sexo não é tudo no casamento, mas é uma boa parte. E aí chega um momento que no começo, né, sexo todo dia, sexo toda semana, e a gente sabe que depois isso vai ficando espaçado. Não é tão corriqueiro, né? Chega um momento que assim, gente, tem que até... Parece pesado, tá? Mas deixa eu explicar. Tem que agendar um dia para fazer sexo, se for o caso. Né? Olha, meu bem, nós estamos corridos, nós estamos cansados, mas será que não é legal? Ó, então vamos pegar, que dia que é mais tranquilo? É quarta-feira? Por que eu tô falando isso? Nossa, mas que coisa mecânica, Daiane, você mandar a gente fazer sexo num dia... Não é isso. A ideia de criar um dia assim, sabe, hoje é dia da gente ter aquele momento, é para que o casal tire um tempo mesmo, é para forçar, né, a tirar um tempo de intimidade, que às vezes não está conseguindo mais. Porque eu vou deixando, eu vou deixando, eu vou deixando, e quanto mais eu deixo, menos vontade eu tenho, e a coisa vai ficando mais distante. E daqui a pouco a gente já está vivenciando uma separação, mesmo estando juntos. Então, é muito importante manter esse elo aí da intimidade, né? Eu sei que algumas coisas parecem pesadas, né? Mas é importante, gente, porque assim, primeiro que assim, a gente precisa entender que alguns valores mudaram, né? Antigamente, alguns valores que eram realmente pilares de um relacionamento, eles não se encaixam mais na vida, no ambiente social que a gente vive hoje. Infelizmente, né? Porque alguns eram bem saudáveis, na minha concepção. Mas hoje não faz sentido muita coisa, né? E, como eu disse, não tem fórmula para a gente dizer e definir uma relação saudável, né? Tem que só entender o que é limite para que aquilo não se torne doentio, para que aquilo não se torne... E doentio para os dois lados, porque doentio não é só o abuso, não é só a agressão, é doentio no afastamento. Se relação é conexão, eu começo a me afastar, adoeceu o meu relacionamento. Entende? Ter a clareza de que o que é belo para uma pessoa pode não ser tão belo assim para outra, ter a clareza de conceito de felicidade, né?
Felicidade é uma coisa muito que as pessoas ficam buscando como se fosse algo, né? Que eu vá buscar e vai encontrar. Olha, encontrei, é um diamante, encontrei, que legal. E felicidade é algo que não se encontra, é algo que se vivencia, que se constrói diariamente. A gente vivencia momentos de alegria, momentos de tristeza, mas a felicidade, a base da vivência, e principalmente das relações, ela é construída, né? É olhar com felicidade, é sentir com felicidade, mesmo os momentos de adversidade e dificuldades, né? Deixa eu ver o que mais que é importante. Bom, a gente estava falando do respeito, e acho que o respeito envolve o respeito justamente a autonomia, né? Que é essa individualidade. Então, tem que ter respeito, tem que ter autonomia, tem que ter afeto, tem que ter carinho, tem que ter atenção, mas também tem que ter liberdade. Isso tudo muito bem dosado, numa dose equilibrada, que a gente só encontra no relacionamento com o outro. Porque nós dois vamos dosar na relação, não é só um. São dois indivíduos pensando, agindo, sentindo diferente e que precisam buscar um equilíbrio para que essa relação realmente se desenvolva sem cobranças desmedidas, sem exageros. Ciúmes é uma coisa, por exemplo, que é muito comum nas relações, principalmente amorosas, né? Não só amorosas, né? Toda relação tem um ciúminho. E é normal ter, né? O problema é a porção, né? É a porção de ciúmes que se tem. A porção de ciúmes que se tem não pode ser maior do que a porção de compreensão e de confiança que a gente desenvolve na relação com as pessoas. Às vezes a gente também atropela e quer que a relação já seja madura e esteja, né? E não dá tempo para que a relação, para o outro, às vezes. A gente tem um time, o outro tem outro time. E a gente precisa respeitar esse time do outro de desenvolver, né? Quando as pessoas vivenciam uma relação saudável de amizade, de família, de relacionamento amoroso, normalmente ela vai promover. Como que a gente tem um termômetro, né? Vamos usar esse termo, de que a relação tá legal. A relação tá legal, o termômetro é se eu promovo bem-estar para mim, para ele e para o ambiente que a gente tiver inserido, seja lá qual for o ambiente, né? Promovendo, estimulando uma capacidade de amar, estimulando a empatia. De novo, gente, empatia, acho que eu já falei isso. Empatia não é só se colocar no lugar do outro, mas é conseguir reconhecer o que o outro sente, né? Eu me coloco, que a gente fala, veste o chinelo do outro, né? Me coloco no lugar do outro dentro de uma situação e como eu já o conheço e me relaciono com ele, bom, pela maneira dele, pelo mundo mental dele, pelo universo mental dele, ele não está sentindo como eu, ele sente dessa outra maneira. Então, é mais do que me colocar no lugar. Eu reconhecer o que ele sente a partir da visão e da percepção de mundo dele. Isso é ter empatia. E aí conseguir. Quando a gente faz isso, isso acho que é uma ferramenta up, assim, 10 para o relacionamento, né? Eu consegui sair de mim um pouquinho e vivenciar o que o outro está vivenciando naquela situação ali que a gente está vivendo. Saber ouvir, gente, saber ouvir. Eu que falo muito, me pego muito nisso. Principalmente quando a gente está debatendo algum assunto, a dificuldade de saber ouvir é muito grande, né? E é muito importante. E saber ouvir não é só eu calar a boca para escutar o que o outro está falando, mas é eu ter percepção e entender de que maneira ele está colocando, o que ele está colocando. Se ele não está acessando as minhas vias de entrada de comunicação, que eu me force a entender de alguma forma. Se ele ainda não percebeu as minhas vias, se é visual, se é auditiva, se é sinestésica, mas que eu me force de alguma forma a ter essa empatia de realmente ouvi-lo efetivamente. Tenta ouvir da perspectiva dele o que ele está dizendo. Isso, assim, eu sei que é um exercício difícil, mas é isso que a gente tem que produzir nas nossas relações, né? E aqui eu coloco o silêncio também. Reconhecer o poder do silêncio nesse momento, que é bem aquela coisa de apagar incêndio, né? Que a Bíblia fala, que a palavra branda, né? Enfim, o negócio vai ficar, a gente tem que usar a palavra, né? Momento tem que calar. É bem isso. A gente perceber que tem momento, calma, o outro não tá legal. Essa percepção do homem e mulher, principalmente, os homens têm mania, né, de falar, mulher de TPM, mas eles não sabem, né, quantos hormônios ficam a milhão e a gente fica mesmo atacada. Então, ter essa percepção de respeitar um pouquinho, né? Não tá legal hoje. Ou mesmo homem, não tem TPM, mas tem dia que não tá legal. E, enfim,
é momento de eu ficar quieta, se eu falar mais nesse momento, ou então não é nem que não tá legal, mas é que tá tão já afetado pela situação, que se eu esperar um pouquinho e esperar baixar a poeira, a coisa vai melhorar, né? E aí o diálogo vai acontecer, a comunicação vai acontecer. Porque essa hora da gritaria não tá tendo comunicação. Tá tendo um falando, o outro falando e ninguém se ouvindo. Só isso, né? Ser paciente. Ser paciente, eu sei que é difícil, né? A gente pede esse fruto para Deus o tempo todo, mas é uma virtude mesmo, né? E uma das palavras que eu tenho tomado para as minhas relações é tolerância. Eu aprendi isso com um professor meu da faculdade, numa conversa informal. Nós fomos fazer um trabalho extra-faculdade de uma turma com ele, na casa de uma amiga, e a gente começou a conversar sobre relacionamentos, e ele falou que ele estava separado, que ele tinha sido casado há 7 anos, né? A gente nem sabia, ele começou a abrir a particularidade dele lá. E ele falou assim, gente, eu vou dizer para vocês o que eu aprendi. A base de uma relação hoje para mim não é amor, é tolerância. Porque não basta amar. Eu tenho que olhar para o outro e saber, ele tem esse defeito. Tem essa qualidade, mas tem aquele defeito. Esse defeito eu tolero? Essa é uma pergunta que a gente não faz, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem besta, tá? Mas é que pega, a gente sabe que pega, né? A gente fala que às vezes briga por causa da escova de dente ou da pasta que apertou no lugar errado, e é verdade. Então você é hiper organizado, hiper certinho com as suas coisas, e você tá vendo que o outro ali que você tá começando a se envolver é uma zona. Não tem essa percepção de higiene, de organização. Aí você fala, não, mas tudo bem, o amor é lindo. O amor é lindo no dia a dia, não vai segurar a onda se eu não tolerar. A não ser que eu olhe e fale, tá bom, gente, ele tem tanta qualidade que eu vou tolerar, deixa ele bagunçar, eu vou arrumando, aí tudo bem. Então, vê como tolerância é importante, né? Tolerar algumas coisas, falar alto eu não gosto, é muito assim, eu sou muito tímida, ela é muito solta, enfim, ele é muito solto. Tudo isso a gente tem que saber, eu estou disposto a tolerar? Porque a relação vai se basear nisso, nos meus limites de tolerância, né? Isso é muito importante, acho que é um ponto muito importante, tá? A gente já ouviu, para a gente finalizar, porque esse assunto rende, né? Tem que cortar, senão a gente vai longe. Existem estudos que, na verdade, assim, as pessoas falam muito, né, do cérebro feminino e do cérebro masculino, cérebro feminino e cérebro masculino, as diferenças. Já tem estudos científicos provando que muita coisa é mito, tá? Embora a gente veja aquelas imagens que fazem muito sentido pra gente, né, de assim, o cérebro do homem é aquela coisa em caixinhas, então o homem, ele consegue, por exemplo, acabar de chegar do velório, tirar a roupa e querer ter relação sexual. A mulher já fica, mas a gente acabou de sair de um velório, como que você, né? Então a gente vê aquele cérebro todo, porque ele fecha as caixinhas, ele foi no velório, fechou a caixinha, ele chegou em casa, ele abre a caixinha da família, ele vai para o trabalho, ele fecha a caixinha da família e abre a do trabalho. Faz até algum sentido para a gente ver isso, e o cérebro da mulher é aquele emaranhado de linhas, não sei se vocês já viram essa imagem, né? Porque a mulher liga tudo, ela tá aqui no trabalho pensando no filho, falando com o marido que não sei o quê, e aí ela tá preocupada com não sei o quê, ela vem para casa e aí é tudo ligado, né? Então, no sentido emocional, faz muito sentido. Mas, cientificamente, gente, não tem tido provas de muitas diferenças, tá? Porque as pessoas acham que, não, já provaram. Por exemplo, um dos mitos, né? Existe a questão do peso do cérebro. Falaram, homens têm cérebros maiores que mulheres, por questão de peso, são alguns gramas a mais. Não chega a dar 100 gramas a mais. Então os homens têm um cérebro maior do que as mulheres. Só que agora os estudos já se avançaram e já viram que tem mulheres, exceções de mulheres que têm cérebros mais pesados e maiores do que outros homens, né? Estou falando de tamanho mesmo aqui dentro, tá? Do crânio, daqui dentro do crânio, aquilo que vai aqui dentro, a massa mesmo do cérebro. Então já estão quebrando essa ideia, e o mito sobre isso é que porque tem cérebro maior é mais inteligente. Isso não faz sentido nenhum, isso não tem base científica para isso, tá? Tem nada a ver, não tem relação, o tamanho do cérebro não tem relação nenhuma com a inteligência ou com a capacidade de desenvolver algo. O que tem se provado é que, assim, algumas áreas do cérebro, né, se tratando de sexo feminino e masculino, algumas áreas do cérebro são ativadas de forma diferentes, tá? Por isso pode fazer algum sentido algumas questões que a gente vê. Por exemplo, na questão da memória emocional, as nossas memórias e emoções, elas ficam ali no hipotálamo e na amígdala, né?
Quando elas se manifestam, na mulher, ela vai se manifestar, a memória emocional vai se manifestar na amígdala esquerda, e nos homens na amígdala direita. Então, é essa a diferença, apenas. Não tem a diferença assim, nossa, mas eles não têm a mesma manifestação de emoção, de percepção? Tem, só que um em cada lado, tá? Da amígdala ali na área cerebral. Uma coisa que foi comprovada, que os homens, eles são melhores na realização de tarefas de rotação. O que é isso? Quando, por exemplo, eu observo uma figura geométrica, eu tenho a capacidade de imaginar ela como ela seria rodando, né? Se eu rodasse a imagem mentalmente, como ela seria. Então, por exemplo, eu estou falando de capacidade visual espacial, visoespacial, tá? O homem, por exemplo, ele tem melhor visualização numa orientação de um mapa, por exemplo, tá? Isso foi comprovado. Esse movimento, essa tarefa de rotação, de localização, de percepção de giro, é melhor para o homem. Então, ele, por exemplo, isso eu tenho que falar, é verdade, porque se tem um ser humano geograficamente perdido, esse ser humano sou eu, só funciona à base de GPS. Já as mulheres, foi comprovado também, que elas são melhores no processamento emocional, né? Elas têm mais recursos na hora de atender e de processar as emoções. Na verdade, é maior empatia mesmo, tá? Existem pessoas que falam que os neurônios espelhos da mulher, que são os neurônios que captam emoções, sensações, são hiperativos, mas não tem nada a ver, tá? Essa questão da empatia, a gente precisa entender que essas diferenças que a gente nota estão ligadas também à questão de desenvolvimento sociocultural, educação, mas a gente vai chegar lá. Então, vamos quebrar alguns mitos, né? Falar que o cérebro feminino é mais equilibrado e global do que o do homem, porque a gente escuta, homem só faz uma tarefa por vez, mulher faz 1000. E aí as pessoas acham que por isso a mulher tem um cérebro mais global e mais equilibrado. Não tem nada a ver, tá? Eu tenho, inclusive, um amigo que é exemplo disso. Eu nunca vi aquilo, gente. Faz 1000 coisas ao mesmo tempo que eu falo, não sei onde você vai parar, meu filho. A mulher dele fala, eu falo, a gente dá risada, eu falo, meu, você é muito, está aqui, ali, lá, e é homem, então não tem muito sentido mesmo, tá? Essas diferenças, realmente, como eu disse para vocês, o sexo feminino é definido como? São 2 cromossomos X, o sexo masculino, o cromossomo é X e Y, que forma o masculino, tá? Então, existem padrões sociais, de influência social, de influência cultural, de crenças na educação, que vão definir, na verdade, essas diferenças entre homens e mulheres, né? Essa coisa que a gente costuma falar, a mulher é tão mais assim, emotivo, o homem não sei o quê. E essa estrutura eu nem sei se está funcionando tanto ultimamente, né? Porque, infelizmente, essa coisa do vamos nos igualar tem, né, pego muito aí. Eu falo infelizmente porque ter feminilidade é importante, ter masculinidade é importante. Depois a gente até pode tratar isso num outro momento, porque os homens têm, como é que eu vou colocar aqui para não ser evasiva? Os homens têm características femininas em si, as mulheres têm características masculinas em si, né, na questão emocional. E às vezes a gente não se atenta a isso. Mas hoje tem tido muito essa coisa, né, de igualdade, que eu acho que está mais para superioridade do que igualdade, como o Marcelo comentou outro dia, né, uma briga não por igualdade, mas por superioridade, que acaba confundindo um pouquinho. Mas a gente vem de uma educação e vem de uma criação que faz perfis, né, que cria em nós perfis de mulher e de homem, e que nas relações fazem diferença, porque às vezes se cresce com aquela ideia de que o homem tem que ser desse jeito para realmente se postar ou se colocar como o homem da casa. A mulher tem que ser de tal jeito, e isso são crenças que acabam ficando muito incutidas e que depois vão prejudicar as relações, profundamente. Porque está tão incutido que a pessoa ela não para nem para pensar se aquilo tem sentido para ela, se aquilo faz sentido na relação dela, ela simplesmente traz aquela herança para dentro da relação dela, achando que tem que ser daquele jeito, porque meus pais eram assim, porque meus avós eram assim, ou porque fulano era assim, Beltrano era assim. Então, hoje, gente, basicamente é isso, esse assunto ainda tem muito que render, eu sei que a gente vai talvez ter que fazer na próxima semana mais uma continuidade, mas o que eu quero focar aqui hoje, percebermos que relações envolvem pessoas que são indivíduos, que a individualidade, a autonomia, ela tem que ser respeitada,
Porque quando eu invado, eu deixo de demonstrar amor pelo outro como ele é, né? Eu vejo muitas relações se desfazendo, mas ele tinha que mudar, ela tinha... Você não está querendo mudar tanto o outro, então você não ama quem ele é. Você ama alguém que você criou na tua cabeça, que era daquele jeito, porque quando a gente começa relacionamento, todo mundo é lindo, a gente se mostra lindo, o outro se mostra lindo. Eu estava conversando uma vez com um paciente meu, ele ia encontrar uma pessoa, e ele falou assim, ai, não sei se eu conto isso, não sei se eu conto aquilo, não sei se eu conto aquilo outro. E eu fiquei ouvindo, né? Todo eufórico, porque eu vou conhecer hoje, já conversei bastante pela internet, mas agora eu vou conhecer. Ah, mas será que eu vou falar isso? Será que eu conto aquilo? E com medo mesmo do julgamento, de como ia se apresentar. Preocupado com o físico e preocupado com a maneira como ia se apresentar. E eu falei, para tudo, né? Primeiro, para a gente não ter erro, se apresente sendo quem você é. E torça para que a pessoa faça o mesmo, né? Porque assim a gente já tem clareza, sou isso, sou assim, você é assim, a gente tem uma clareza maior e não vai ter que ficar se enganando, porque começo de relação todo mundo é bonzinho, todo mundo come bonitinho e daqui a pouco não é nada disso, né? Então, já se apresente como é. Segundo, você está indo lá para ser escolhido, para ser julgado, para ser analisado ou para analisar se o outro é legal para você? Porque às vezes a gente se coloca nesse papel também. Estou tão preocupada com o que o outro vai achar de mim, às vezes no desespero até de arrumar alguém, é uma preocupação que eu tenho que agradar o tempo todo. E eu não estou no direito de olhar e ver se me agrada e ver se é isso. E aí não estou sendo egoísta, tá? Mas quando eu falo direito, é no sentido de realmente eu me colocar sendo quem sou e querer que o outro se coloque como ele é. Para a gente ter clareza se vai ter um encaixe de diálogo, se vai ter uma amizade, se vai ter um relacionamento ou não. Tem que ter essa clareza. E muitas vezes a gente se coloca numa postura que não é legal, que acaba já começando a relação do jeito, né? A gente se engana. É óbvio, gente, que com o tempo, né? Eu brinco que falo intimidade é uma porcaria, né? Que a gente vai pegando intimidade. Mas pode ser uma porcaria, como pode ser muito legal, né? Você tem que ir vendo o limite da pessoa para abrir a intimidade e o seu também. Tem pessoas que eu só me relaciono, tem pessoas que eu sou íntimo, é diferente, né? Tem relações mais superficiais, tem relações mais íntimas. E para criar essa intimidade tem que ter essa questão de eu saber o meu limite, saber o limite do outro. Então, vamos focar de novo, né? Nós estamos aqui produzindo conhecimento, autoconhecimento, desenvolver conceitos mais claros para a gente do que é ser feliz, do que é estar numa relação. Eu tenho uma visão, assim, toda vez que eu falo de relação, na minha cabeça vem duas pessoas caminhando lado a lado, de mãos dadas até, mas caminhando lado a lado. E não uma pessoa apoiada na outra, sabe? Quando o outro está caminhando e o outro está se arrastando, pendurado no outro. Vira muleta mesmo, porque aí aquele sai e eu que estou aqui pendurada vou puxando na hora. Porque não é um lado a lado. Nós estamos num caminho aqui. Se de repente você não quiser mais ir aqui, você quiser ir para lá, ou eu quiser ir para lá, a gente vai ter um afastamento e vai. Vai doer, não é legal, mas minhas pernas estão aqui, firme e forte. Agora, quando eu estou apoiado, quando eu faço de muleta, quando esse sai, eu fico caído, prostrado ali naquele local, sem saber mais para onde ir, porque eu não tenho mais com quem contar para carregar a minha carga, entende? Então, tomar um cuidado para a gente não jogar carga no outro e nem trazer a carga do outro para a gente, seja com pai, com mãe, com filho, com relacionamento amoroso, com amigos. Tem relações abusivas de amigos, e não é abusiva de agressão, é abusiva de sugação, vou usar essa palavra até. As pessoas se sugam e vai desgastando as relações. Vai ficando não saudável, não produtivo, não gostoso, não legal. Se é para ter algo, que tenhamos algo leve, né? E não algo que nos traga peso, e não algo que nos traga desconforto. Hoje em dia, a gente tem vários estudos, né, falando sobre até a relação familiar. Existe agora os estudos de constelação familiar, que algumas coisas eu não concordo, mas tem coisas muito legais falando da gente respeitar a hierarquia, de quando a gente vai ficando mais velho e começa a querer tomar o lugar dos nossos pais dentro de casa, de querer até mandar neles, né? Porque cuidar é cuidar. A gente tem que ter cuidado com os idosos. Mas às vezes a gente quer ultrapassar limites, quer ser, ao invés de ser irmão, quer ser a mãe do irmão, ou o pai do irmão, porque a gente é o irmão mais velho, ou quer que a mãe já não está podendo, a gente já quer dar opinião, deixar... a mãe, enquanto está ali vivo, o pai, enquanto está ali vivo, eles estão ali ainda na representação hierárquica que Deus criou, né? De cada um se submeter à autoridade.
E isso tem causado uma disfunção nas famílias também. Isso, acho que isso é muito importante a gente colocar hoje aqui também. Bom, gente, eu vou parar porque já são 9h40 para a gente abrir, que eu sei que vai ter algumas perguntas, acredito, né? E espero que tenha para que a gente possa interagir. E o que for necessário, a gente dá continuidade, tá bom? É isso. Emílio? Oi, Dai. Emílio, Aline, não sei quem vem. Tem pergunta, sim. Vou passar para você, tá? Tá. Pergunta é a seguinte: rolou atração porque houve uma química entre duas pessoas. Como você interpreta essa química? A química, para mim, tem muito mais a ver com a questão física mesmo, tá, gente? De atração física. O que eu olho, mas não só o que eu olho. Tem a ver com todos os nossos sentidos, acho. É o cheiro, é o olhar, é o ouvir. Como eu disse, depende muito da comunicação de cada um, né? Da porta de entrada de comunicação de cada um. Acho que a química está muito relacionada a isso. A questão física, ao contato, ao ouvir, ao cheiro, né? Algumas questões químicas, elas nos remetem, por exemplo, a gente já vivenciou uma relação em que a gente tinha algo sexual, por exemplo, muito forte, e eu relaciono alguns comportamentos daquela relação numa outra. Então, é um olhar, um jeito da pessoa sorrir, ou um perfume que usa igual ao outro, que eu já bato o olho e já a minha memória daquela química, daquela outra relação bate, e aí eu já crio uma química ali, né? Uau! É isso, né? É um sorriso, é um olhar, é o jeito de falar, um cheiro, algo assim que me faz associar. Então, quando eu falo de física, é porque está muito associado à questão da percepção dos sentidos mesmo. Quando a gente fala de química, é percepção dos sentidos. O toque, o cheiro, o paladar, o olhar, o ouvir, tudo que mexe com a questão dos nossos sentidos. E até com as questões emocionais, né? Fala algo que me deixa molinha, pronto, já era, porque aquele falar, aquela palavra, ou aquele jeito de falar, aquela entonação de voz, mexe com algo em mim. Aí tá ligado à pulsão sexual, sim, tá? Não dá pra gente separar. Quando a gente fala química, na minha concepção, tá sempre ligado à pulsão sexual, que é natural na gente como humanos, tá? Que Deus, inclusive, soprou, né? A sexualidade em nós. Então, tá ligado a essa pulsão sexual, sim, né? Acho que associa muito a questão das paixões. Isso é um perigo é um risco que a gente corre. Porque tem química, a gente já, uau, é legal, é o amor da minha vida, e já vai naquela paixonite, que é aquela coisa que parece que eu já tô amando, e amor é sentimento que se desenvolve, e não que nasce assim. Então, na minha concepção, Daiane, hoje, de tudo que eu já estudei e sei, amor à primeira vista não existe na minha concepção. Se alguém vivencia, ótimo, parabéns, que Deus abençoe. Mas para mim isso não existe, porque amor é um sentimento que se desenvolve no convívio, na relação. Já falei, acho que isso numa outra palestra. Se você pegar um pai, uma mãe, ou uma mãe que acabou de gerar um bebê, ela doar esse bebê, dificilmente eles vão. Ela pode amar à distância, mas o filho, quando encontrá-la, para ele é uma estranha. Ele não vai desenvolver uma relação de amor imediata se ele ficou anos sem convívio. Ai, mas saiu da barriga, não tem problema. Tem que ter um relacionamento, um convívio para que o amor se desenvolva, tá? Então, paixão é uma coisa que vai junto com a química, muitas vezes, porque a gente se apaixona aí, no caso, não pela pessoa, mas pela sensação que ela está me causando, que é gostosa, que é prazerosa. Acho que esse é o ponto principal. O Dai, tem uma outra pergunta. Você tem dicas sobre como se reaproximar do outro quando o relacionamento esfriou? Vamos lá para as peculiaridades e as singularidades das relações, né? Se esfriou, eu que estava na relação com esse outro, tenho que entender o que foi que esfriou e por que esfriou. Então, é fazer uma análise de quando a relação começou, seja ela amorosa ou de amizade, como era a nossa relação? O que foi se perdendo? Por que houve esse esfriamento, esse afastamento? Né? O que afastou um do outro? Então, você que está envolvido na relação tem que perceber. Outro ponto, percebi, tá, já sei, foi isso que afastou. Depende de mim essa aproximação? Esse esfriamento teve uma parcela de comportamento meu que eu posso ir lá e tentar trabalhar e mudar?
Se tem, eu posso tentar. Porém, entender se o outro está disposto a isso, né? Ah, esfriou, legal, já detectei os pontos. Agora eu vou lá e vou esquentar essa relação de novo. O outro está disposto também a parar para analisar o esfriamento e querer se aproximar novamente ou não? Porque senão gera um desgaste de energia inútil. Relação são dois indivíduos, mas querendo estar numa relação. Então eu tenho que respeitar a individualidade, lembram? Então, assim, tem que ver se o outro está na mesma pegada. Não, nós dois estamos querendo nos aproximar e a gente está querendo entender o que. Dentro de um casal, por exemplo, a gente mora na mesma casa, a gente está tentando ver o que pode fazer para que isso melhore. Ótimo, vamos tentar entender o que esfriou, o que faltou para você, o que faltou para mim. Isso que faltou é seu ou é meu, né? Assim, você está querendo cobrar de mim algo que você tem que se dar ou eu posso te ajudar? Vamos tentar, então? Vamos trazer essa aproximação novamente? E aí tem que entrar tudo que nós falamos aqui, gente. Comunicação, conexão, saber ouvir, saber, né, como falar, mudar algumas coisas. Às vezes a relação esfria justamente porque está pedindo movimento, está pedindo mudança. Não é porque está acabando de vez. Na verdade, acho que toda relação poderia ser salva se a gente pensasse assim, né? Se a gente fosse mais empático, menos individualista, mas respeitando também a nossa individualidade, sem ultrapassar limites, e conseguisse ter esse diálogo, né? Um diálogo saudável para ambos. Respeitar também os sentimentos, né? Se eu não quero mais, se para mim já deu, enfim, o outro já deu. Então, eu acho que dá para aproximar nesse sentido, de eu realmente avaliar, né? E se o outro não quiser aproximação, que eu trabalhe aquilo que eu acho que eu tenho que trabalhar em mim, para que nas próximas relações que eu for desenvolver, eu não tenha essa mesma dificuldade, eu não sinta essas mesmas dificuldades, né? Mais alguém? Dai, você acredita que um relacionamento virtual possa se tornar real? Gente, acreditar nisso, não sei se eu acredito, porque aí eu acho que aí é uma concepção muito pessoal. Tenho exemplos de casais que se conheceram pela internet e deu muito certo, que tiveram relação virtual primeiro, e deu muito certo. Acho muito legal, mas acho também um tiro na água às vezes. Né? Eu acho muito perigoso, porque é aquilo que a gente já falou aqui sobre rede social quando a gente falou de solidão, né? As relações que se criam ali são virtuais, elas não são reais. Então é muito perigoso a forma como as pessoas se mostram, como se coloca, é diferente, né? A gente está aqui, ó, toda quinta-feira junto, a gente já vem desenvolvendo um convívio que já dá para a gente ter percepção dos traços realmente um dos outros aqui. Principalmente vocês que nos ouvem, né? Já percebem o meu jeito um pouco mais, o do Emílio, das pessoas que fazem as palestras. Mas mesmo no comecinho, quando a gente conversa um pouco, ou no finalzinho, a gente percebe alguns perfis, né? Então você realmente está desenvolvendo uma relação. Quando essa coisa de relação virtual amorosa, eu acho delicado, porque, como eu disse, o ser humano tem aquela coisa de, no primeiro impacto, se colocar de uma maneira atrativa e legal. E na internet, ele consegue manter muito isso, né? Por quê? Porque a gente vai conversar, a gente já sabe o horário que vai conversar com a pessoa que está ali, então você já vai, né, preparando para aquele momento. Você não está num convívio diário que você vai pegar a pessoa meio azeda, tal. Às vezes até pega, mas não é aquela coisa, né? E no virtual ela pode falar, então hoje eu tô com uma dor de cabeça, não tô legal, tô indo, tá? Ela nem tá, ela não quer papo, mas ela faz ficar bonito, né? Ela não tá afim mais de olhar para sua cara, mas ela faz ficar bonito, que ela não tá mais afim de olhar para sua cara. Então é muito superficial. Eu acho que aí depende mesmo do que as duas pessoas estão buscando ali. Eu estou num contato virtual porque eu realmente me interessei por você, estou interessado em te conhecer, então vamos falar, vamos dialogar, vamos ter comunicação, vamos criar uma conexão, vamos criar os pontos de elo aí para a gente poder ver se isso vai. Então, acho que para um começo, muitas vezes pode ser muito saudável. Conheci, né? Mas acho que a gente precisa estar perto, né? Na minha concepção, olhar olho no olho, né? Ver se é isso mesmo, sentir, né? Tocar. Eu acho que é muito importante, tá? Mas não dá para a gente julgar, como eu disse, até para falar de relação saudável, dá para falar, essa é a relação saudável ideal. Não, a gente não sabe, é muito particular, né? O que a gente pode prever são alguns limites que a gente tem que pôr para que essas relações não fiquem destrutivas, abusivas. O que eu tenho ouvido também falar muito por outro lado, hoje, na paranoia que o povo anda, é assim, gente que mal começou a se conversar, eu escuto, eu não tenho aplicativo de relacionamento, porque para mim não é uma coisa que me atrai, não acho legal. Respeito quem tem. Mas eu tenho amigas que têm, e aí eu escuto assim, o cara tá falando comigo uma semana e quer mandar em mim.
Do tipo, mas onde você vai? Com quem você vai? Que roupa que você tá? Né? E aí você já falou, acho que quer demonstrar, né, um cuidado que não é um cuidado, né? Já é uma invasão, um abuso. Então, passa, e às vezes a mulher gosta disso, né? Tá preocupado comigo, e é uma pura ilusão aquilo, né? Sabe Deus o que ele tá fazendo. Então ele tá impondo ali pro outro sem saber ela o que ele tá fazendo, deixando de fazer, que roupa ele tá usando, onde ele tá indo, com quem. Então é muito delicado, acho que tem que tomar muito cuidado. Eu acho que se tratando de virtual, eu fico com aqueles que se conhecem, mas que aí vem que tem amigos em comum na rede social, que, né, frequentam mais ou menos os mesmos lugares, têm os mesmos gostos, de repente até descobrem amigos em comum. Acho que isso pode ser um pouquinho mais um termômetro e uma bússola para diminuir o risco, vamos falar assim. Dai mais uma pergunta. Dentro de uma relação, como saber quando o outro está precisando de espaço ou quando, na verdade, está se afastando? Diálogo, né, gente? Se eu estou num relacionamento que eu não tenho essa liberdade, é complicado de falar, do outro falar, eu estou precisando de um espaço. E assim, né, acho que a gente conhece as pessoas com quem a gente convive. A gente sabe que alguns perfis já são assim, né? A pessoa, ela gosta de estar ali e tal, mas tem horas que ela quer ter o canto dela, quer ficar quietinho. Então, um casal que já se relaciona há um tempo, uns amigos que se relacionam há algum tempo, respeitam isso com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. Eu tenho uma amiga que eu até falo, ai, tem horas que me cansa, mas ela é assim. Ela tem épocas que ela gruda, que ela fala o tempo todo, tal, e tem horas que ela se afasta. Aí, de vez em quando, ela manda uma mensagem. Ah, daí você sabe que eu tô naquele meu momento, né, de ficar mais aqui no meu canto. Ok, respeito. Não entendo muito não, porque eu sou meio, né, eu sou daquelas amigas que gosta de estar mais presente. Mas ela fala, você sabe que eu tô aqui, se precisar, ok. Mas ela tem esse jeito de, às vezes, e eu respeito. E funciona na nossa amizade. Quando a gente volta a se encontrar, a gente conversa normal, né? Acho estranho algumas coisas, mas a gente acha, mas é estranho na minha concepção, na dela não é. Então eu respeito isso. Então acho que no convívio você vai percebendo isso, né? E a gente já passou muito momento de estar muito junto e se ajudar muito. Então não interviu. E numa relação de casal, mais ainda, né, gente? Acho que ter essa percepção de como é o outro, eu já vou começar a perceber se é realmente o momento que ele está precisando ou se ele está se afastando. E se ele está se afastando, se eu tenho uma relação de confiança e diálogo, por que não perguntar? Você está se afastando? O que está acontecendo? É algo entre nós que está acontecendo que eu não estou percebendo? Porque quando a gente sente afastamento, né, diferente de assim, a pessoa precisa de um tempo para ela, porque vou falar também, né, quem tem gente também que tem uma mania de, eu preciso de um tempo para mim, fica sozinho então, meu filho, dá licença também, porque é demais, né, assim, você querer também estar numa relação e o tempo todo quero um tempo para mim, porque eu quero, meu momento. Tem, claro, tem quem quer respeitar, né, é que nem casal, mesmo casal que nem a gente, né, quando a gente se relaciona com alguém da nossa fé, a gente orar junto e tal, mas tem que cada um ter o seu momento de oração, legal. Só que tem gente que quer individualidade demais, singularidade demais, né? Assim, individualidade não, singularidade, quer estar muito single ali, né? Você tá numa relação, você quer estar ou não? Porque tá numa relação é isso, às vezes mesmo sem querer, você ceder para estar ali assistindo um filminho que você não tá afim. Não é todo o tempo que você vai conseguir esse afastamento, né? Então tem os dois extremos. Acho que os extremos são o perigo aí da coisa. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. E ter essa percepção, gente. Comunicação, diálogo e a percepção do outro. Ou a pessoa mudou, a pessoa está mudando, está amadurecendo e vai mudando. Ela era uma pessoa mais grudinho, agora ela está ficando mais de curtir o canto. Porque eu não sei vocês, mas eu não tô velha, tá, gente? Mas eu já, nos anos para cá, tenho gostado tanto, assim, de eu comigo mesma. Às vezes eu gosto bastante. Às vezes a gente cria umas manias que a gente gosta do nosso cantinho, né? Então a gente tem que estar disposto, quando a gente entra na relação, saber que o nosso cantinho não é tão nosso cantinho só. É nosso, não é meu só, né? Tem o nós aí, não tem só o eu mais. Espero ter respondido.